Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui a gente vai fazer a análise dessa vitória do Grêmio, vitória importantíssima contra o Palmeiras, jogo muito complicado, jogo, diria que completamente diferente do que foi aquele jogo contra o Corinthians na segunda-feira, exatamente o oposto. No jogo passado contra o Corinthians, jogo movimentadíssimo, com muitos gols, as defesas falhando, os ataques aproveitando muitas oportunidades. Pelo contrário, nesse jogo daqui, a gente foi muito eficaz na grande oportunidade que teve com o João Pedro, que não era nenhuma chance tão clara assim, ele que conseguiu uma finalização muito boa. Ainda criou outras oportunidades com o Bruno Vini, com o André, mas foi um jogo muito mais de eficácia lá na frente. A gente não criou grandes oportunidades, empilhou oportunidades, muito pelo contrário. Foi eficaz, se defendeu muito bem e conseguiu segurar o Palmeiras, que foi quem, depois que a gente abriu o placar, dominou mais o jogo, criou mais oportunidades, mas o que interessa é o placar, e a gente venceu, então 3 pontos na conta. Enfim, o gol do João Pedro foi uma jogada que começou com o Vila Sante, ele acha o Suárez dá um passe espetacular de primeira, o João Pedro entra na área, finaliza cruzado, faz o gol. Lei do ex, né? Ele que começou no Palmeiras lá para 2014, 2015, eu lembro muito bem dele nessa época. Enfim. E é isso. Ainda teve a expulsão do Vila Sante, né? Ele levou um cartão amarelo depois de fazer uma falta no Gabriel Menino. Não foi nem pela intensidade da falta, é porque ele já tinha feito muitas. E o menino até deixou a trave na chuteira na barriga do Vila Sante, deveria talvez ter sido punido, né? E aí no finalzinho do jogo o Vila Sante até tenta escapar de fazer a falta no Kevin, do Palmeiras, que entrou no segundo tempo. Ponta de velocidade, né? Ele acaba parando o Kevin, ele foi esperto de se jogar, o juiz acabou ficando em dúvida. Ou ele dava nada, como se o Kevin tivesse simulado, ou se desse a falta era obrigado a dar o amarelo por parar o contra-ataque. Foi o que aconteceu, teve a expulsão, não vou nem contestar muito porque é um lance interpretativo, mas eu acho que era para expulsão mesmo, esse segundo cartão amarelo por ter parado o contra-ataque. E é aquilo, se é falta é para amarelo ou ele não marca a falta. Então, tinha essas duas opções. Enfim, bora aqui para nossa análise, começando pelo gol, Gabriel Grando, já vou adiantando, para mim, o melhor da partida, se a gente venceu, o nome da vitória é Gabriel Grando. A defesa que ele faz no primeiro tempo, que o Rafael Veiga fica embaixo do gol, finaliza, ele consegue defender com o pé, é piada. É um milagre, uma defesa espetacular. Era um gol claríssimo ali do Palmeiras e ele conseguiu fazer essa grande defesa. Além de que passou muita segurança nesse jogo daí, eu geralmente questiono que ele não passa segurança, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez me passou muita segurança nesse jogo. Gostei muito da atuação dele. Fez uma única grande defesa, mas a atuação dele é espetacular. Para mim, já vou adiantando, o melhor da partida. Gabriel Grando, nota 10. O João Pedro, na minha visão, ele foi reserva contra o Corinthians único e exclusivamente porque ele tinha feito muita merda contra o Bragantino. Aquele gol contra bizarro, ainda falhou na marcação quando o Grando entregou o segundo gol também, que altos e baixos, né? Mas enfim, por esse único motivo, na minha visão, ele foi reserva contra o Corinthians, porque ele defende melhor do que o Fábio e ataca melhor do que o Fábio. Um jogador que é mais completo. Enfim, nota 10 para o João Pedro. Defendeu muito bem e atacou muito bem, fez o gol da vitória. Ele e o Grando, para mim, são os nomes da partida. O Rodrigo, ele infelizmente saiu machucado, né? Então vai uma nota 5. O Bruno Alves, cara, eu não gosto. Eu no início do Grêmio, na Série B, eu gostava muito dele. Mas nesse Brasileirão ele tá tendo atuações muito ruins, não passa segurança nenhuma. Se vai bola aérea para a grande área, ele perde todas. A bola aérea ofensiva dele até é boa, mas defensivamente muito mal. E, enfim, sempre que entra, eu não tenho segurança nele. Enfim, dá uma nota 3. O Reinaldo, achei que foi bem. Vai uma nota 7. O Vila Sante fez uma atuação boa defensivamente, principalmente, né? Acabou sendo expulso porque tinha que fazer a falta mesmo. Tanto é que tem jogador que é expulso e sai vaiado. Ele saiu aplaudido porque a atuação foi boa. Ele é volante, tá propício a fazer faltas, a levar cartões, e enfim. Acabou que no segundo lance ele até tentou sair da jogada,
mas não conseguiu e foi expulso. Se ele saísse da jogada ali, poderia ou o Kevin se jogar, que foi o que aconteceu, e cavar o amarelo, ou sair e ter uma grande oportunidade de contra-ataque. Então ele acabou sendo obrigado a fazer a falta, foi expulso, enfim, mas fez uma boa partida, dá uma nota 6. O PP foi muito bem, nota 9, controlou esse meio de campo, distribuiu o jogo, gostei muito da atuação dele. No momento que o Palmeiras estava amassando, a gente não conseguindo ficar com a bola no pé, o PP era quem tranquilizava, rodava de um lado para o outro, fazia a gente ter a posse de bola. Cristaldo e Natan, a mesma coisa do jogo contra o Corinthians. Os dois jogaram o primeiro tempo, os dois saíram no intervalo para a entrada do Galdino e do Ferreira. Mesmas mudanças e, na minha visão, o Renato está corretíssimo, porque é o que se espera de cada jogo. Ele começa com o Cristaldo e o Natan para ter mais troca de passes, encontrar os espaços, vai ter mais qualidade no passe. E no segundo tempo, que é quando os adversários já estão mais cansados, ele entra com o Ferreira de um lado e o Galdino do outro, que são jogadores de drible, de velocidade, de finalização, que têm as jogadas individuais. E aí, para os contra-ataques que aparecem no segundo tempo, é o ideal ter esse tipo de jogador. Então, na minha visão, o Renato acertou em cheio em começar a fazer isso contra o Corinthians e agora de novo contra o Palmeiras. Por mim, que continue fazendo. Talvez ele possa pensar, se um dos dois não estiver entrando bem, pode pensar no Iturbe, pode pensar no Bessosi, tem outras opções no elenco para essa posição de ponta, né? Enfim, o Cristaldo vai uma nota 5, foi mediano. O Natan vai uma nota 6, foi mediano, mas está se entregando muito. Queria destacar isso, estou gostando do Natan. Eu não gostei quando ele foi titular contra o Corinthians, mas fez uma boa atuação. Para mim, contra o Palmeiras, fez outra boa atuação. Enfim, para mim tem que continuar com essa escalação mesmo. E talvez o único que possa perder essa vaga é o João Pedro no ataque, que não está aproveitando as oportunidades. Enfim, para o Natan, nota 6. Para o Suárez, nota 8. Deu assistência, criou oportunidades. Talvez tenha pecado um pouquinho na finalização. E eu estou falando isso do Suárez. Mas fazer o quê? O João Pedro, talvez, do retrospecto geral do time, tirando o Bruno Alves e, enfim, uma falha ou outra dos zagueiros que entram, o João Pedro esteja um pouco mais abaixo. Se esforça, mas não está entregando para um atacante tudo que se espera. Ainda não fez gol. Enfim, poderia ter sido expulso, porque deu uma cotovelada no Gustavo Gomes. Para mim era só para amarelo. Muita gente reclamou pedindo expulsão, mas o Rony fez a mesma jogada no Bruno Vini, que ficou com a cara toda ensanguentada. E, enfim, lances iguais. Acabou que com o Rony não aconteceu nada. O João Pedro levou amarelo. Enfim, pra mim tá certo assim também, porque o Rony era uma disputa no ataque. Tudo bem. Mas se era pra vermelho pro João Pedro, era no mínimo amarelo pro Rony. Enfim. Pro João Pedro vai uma nota 3. Ainda entraram o Ferreira, não entrou bem dessa vez. Foi uma nota 3. O Galdino entrou muito bem, prendendo a bola. Pô, gostei demais, nota 9. Segundo jogo seguido que entra muito bem. Terceiro, né? Contra o Bragantino também entrou muito bem. Então tá merecendo essa continuidade. O Bruno Vini, eu não gosto dele. Tanto ele quanto o Bruno Alves não me passam segurança alguma. Mas o Vini entrou muito bem. Nota 10. Defensivamente, um monstro. Muito bem. Nota 9. Ele, na hora de ligar contra-ataque, tem um passe horroroso. Nota 9. O Ronald, nota 5, nem tocou na bola. E se tocou, foi uma, duas vezes. O André quase não tocou na bola, mas desperdiçou uma grande oportunidade de ataque. E eu acho que tem que repensar a utilização do André. Eu não acho que seja um jogador horroroso. Mas tem jogadores que tem que estar na frente, na fila dele. O próprio Luan, eu acho que já merece mais. O Iturbe merece mais. O Bessosi merece mais. O Cuiabano de ponta, que merece mais. Mas, enfim. Eu acho que essas... Tem que se repensar o André. O Galdino tá entrando bem. Já o André, eu acho que o Luan poderia fazer essa função melhor, que o André entrou atrás do Suárez, né? E depois, quando eu tiro o Suárez, o André fica mais na frente. Mas eu prefiro o Luan, ou até mesmo o Iturbe, ou o Bessosi, e aí puxo o Galdino pro meio. Enfim, mas eu não tô gostando da entrada do André. O resto tudo eu concordo aqui. Talvez ao invés do Ronald eu tinha entrado com o Gustavo Martins, porque era mais alto. Mas enfim, eu repensaria principalmente as entradas do André nos jogos. Vai para ele uma nota 5 também.
Destaques do Palmeiras que eu posso trazer aqui. O Gustavo Gomes é um monstro. O Piquerez jogou muito bem. O Veiga jogou muito bem. Aqui tá invertido, né? O Veiga e o Zé Rafael. Mas o Veiga jogou muito bem. O Endrick fez um bom primeiro tempo. E o Mike também defende muito bem, né, cara? Impressionante. Entraram o Rony. Já queria destacar aqui. O Rony é super valorizado. O jogador que já foi até convocado. Sendo que só corre. Só corre. Tem nada demais. Nada de especial nele. Ele é rápido, tem um bom físico. Tem uma comemoração bacana. Mas para um atacante é mediano. Longe de seleção brasileira, para mim não merece nem ser titular do Palmeiras. E não é que ele seja ruim, mas ele não é craque. O Breno Lopes, o Richard Rios, o Luiz Guilherme e o Kevin. O melhor desses daqui, o Kevin, entrou muito bem. O Luiz Guilherme entrou muito mal. O Rios, mediano. O Breno Lopes nem tocou na bola. O Rony só corre. E o Kevin é muito bom jogador. Já dá pra ver que o Kevin é muito bom jogador. Eu queria destacar já esse negócio de o Palmeiras tem um elenco muito superior. Eu discordo, cara. Eu discordo completamente, cara. Olha quem entrou. O Rony, que é super valorizado, só corre. O Breno Lopes, torcida odeia ele. Esses dias deu dedo pra torcida. Jogador que não seria titular nem em metade dos clubes da Série A. O Richard Rios, beleza, eu acho um bom jogador. O Luiz Guilherme da base e o Kevin da base. Da onde que é um super elenco aí, cara? Aí olha o restante do banco. Vanderlan base, o Luan a torcida odeia, o Jailson a torcida odeia, Gustavo Garcia base, Fabinho base, o John John é base e o Lomba é um goleiro mediano. Cadê o super elenco que eu não tô vendo? E no time titular tem boas peças como o Veiga, o Zé Rafael, o menino oscila bastante, o Mike improvisado de ponta jogando bem, o Endrick, que eu gosto, mas não entregou nem perto do que já se criou de expectativa em cima dele, e o Arthur, que de ponta esquerda não faz nada, é inofensivo. Então, pô, cadê o super elenco aí? Não vejo, só vejo uma defesa muito boa daqui, isso sim. E é um time que coletivamente é muito bem treinado. Aí sim eu concordo. Estatística, 7 finalizações do Grêmio sendo 2 no gol, daí que eu falei a eficácia. 18 do Palmeiras sendo 4 no gol e uma bola no travessão, do Gomes no finalzinho do jogo. Posse de bola 35% pra gente, 65% pro Palmeiras, perdendo o jogo inteiro, naturalmente ia ter mais a bola. Faltas 15 do Grêmio, 14 do Palmeiras, amarelos 3 para cada lado e ainda teve o vermelho do Vila Sante. Escanteios 2 do Grêmio, 11 do Palmeiras. Naturalmente, correndo atrás do placar e a produzir mais escanteios, teve um amplo domínio de controle do jogo. O Palmeiras dominou completamente o jogo inteiro em questão de posse de bola, de levar o jogo do jeito que queria. A gente mais se defendeu do que jogou no segundo tempo. E conseguiu. É o que interessa. A meta, o plano de segurar o jogo, deu certo. Se é bonito ou não, não interessa. O importante é os 3 pontos. Com esse resultado, a gente fica na terceira colocação com 43 pontos. E se não fosse o assalto contra o Corinthians, e aí eu falo com tranquilidade o assalto, porque é um erro admitido, que os caras são punidos, e a gente que sai prejudicado. Perdeu 2 pontos aí se fazia o gol de pênalti. Esses 2 pontos a gente estaria com 45, seria vice-líder a 2 vitórias do líder. E esses 2 pontos não vieram por conta do juiz. Então, o juiz define muitas vezes como desenrola o campeonato. E não dá nem para falar que é uma suposição, porque foi admitido o erro da arbitragem. A suposição é se o Luan faria ou não o gol. Se fizessem, aí sim, vice-líder a 2 vitórias do Botafogo. E o Botafogo tá com um jogo a menos ainda. Então, se vence do Corinthians, curiosamente, de novo contra o Corinthians, fora de casa, ou seja, na Neoquímica Arena, essa distância aí já vai para 54 pontos, fica em 11 pontos. Aí fica muito difícil de novo. Então, esses 2 pontinhos que ficaram para trás contra o Corinthians, por causa da arbitragem, fazem muita falta. Só para fechar, para mim então, o craque da partida, Gabriel Grando, se não fosse ele, seria o João Pedro. É isso. E pelo lado do Palmeiras, o melhor para mim foi o Kevin. Mudou o segundo tempo, entrou muito bem. E é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. E é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.